Olá, meu nome é Hugo Marcos e a gente vai continuar a ver a matéria do exame militar do ESA. Vamos continuar vendo sobre agora Brasil República. Ai, pessoal, desculpa se tá barulho de passarinho, tô na casa da minha irmã. É, Então a gente vai ver, a gente viu recentemente as capitanias hereditárias, a maneira que tentou colonizar o Brasil, só que não deu certo e foi criado um governo geral, um governador geral, unificando todo o território brasileiro, toda a colônia brasileira, para ficar mais ter uma administração melhor e conseguirem proteger de maneira melhor e expandir os engenhos de açúcar. Também é um dos motivos da formação do governo geral. Então, hoje eu vou destacar 3 governadores que eu acho mais importantes. Os 3 primeiros que vai proporcionar a fortificação do Brasil, foram que fortificou o Brasil como colônia. Ele pode ser uma colônia, mas era muito poderosa, uma das colônias mais poderosas que existia. Então vamos lá, vamos começar com Tomé de Souza, são 3, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza foi o primeiro. Como deu errado as capitanias hereditárias, Tomé de Souza foi selecionado pelo rei de Portugal a ir e formar o governo geral, com a capital na Bahia. Então ele veio pro Brasil, fundou uma vila na Bahia, que seria o coração da cidade, onde vai crescer a cidade. E ele veio para seguir uma coisa chamada 41 Artigos do Regimento Real, que seria sua missão e uma carta magna que determina o que vai ser a colônia, o que vai acontecer na colônia, o que eles vão fazer na colônia. E esses 41, vou resumir, os 41 artigos foram as missões que ele veio cumprir. No caso, seria, primeiramente, o poder centralizado. Não era mais aquela divisão de terras, onde cada donatário tinha seu poder. Lá não, poder centralizado e o governador geral tem poder absoluto sobre a colônia, com a bênção do rei. É claro, ele está abaixo do rei, mas lá ele está representando o rei. Um pouco semelhante na colônia espanhola, onde existiam os vice-reis, mas isso é assunto para outra história. Ele também melhorou a proteção, construindo fortalezas. O objetivo dele foi o medo de Portugal era de países como a França chegar e tomar o Brasil. Vamos mais à frente a gente vai ver isso. Então eles se preocuparam em proteger a capital, construindo fortalezas. A redistribuição de terras também foi muito importante. Também nessa época houve a expansão, então teve mais terras. Eles redistribuíram terras. O regulamento entre a relação de colonos e a relação de nativos. No caso, também de trabalho. Contratar os índios para trabalhar para eles, ter uma boa relação, chegar lá, evangelizar os índios, converter os índios para o cristianismo católico. Então, Tomé de Souza quis regulamentar isso, tornar mais fácil a entrada a mistura entre um e outro. É claro, sempre com a ideia de aculturação dos índios, nunca com a ideia de vamos deixar eles na religião deles, vamos deixar eles na modo de viver deles, não. Eles queriam inserir os índios no modelo europeu, entendeu? Também temos incentivos de incursões no interior. Eles estavam à procura de ouro, então começaram a ir para o interior, para o sertão. Também expandiu o território para a Espanha também não pegar, porque na América tava assim, quem chegar primeiro fica com a terra. E a França querendo, a Espanha querendo, Portugal querendo mais ainda. Então tava nesse enclave. Ou você chega primeiro, ou você fica chupando o dedo. Então, nós também temos uma guerra contra índios hostis. Nem todos os índios eram pacíficos. Então, em Tomé de Souza, ele fazia guerra contra esses índios hostis com pretexto, né? Guerra justa, porque eles eram canibais, porque eles eram selvagens, eles não tinham uma mente boa, não tinham uma mente cristã, por assim dizer, né? E dava perdão
aos índios que se subjugassem ao poder português. Eles chegaram lá, vamos aceitar o poder português, vamos me converter ao cristianismo. Pronto, tem a proteção, tem o perdão e o índio pode viver na sociedade que estava sendo construída naquele momento, a sociedade brasileira. Também uma coisa muito importante foi a chegada dos jesuítas nesse tempo. Os jesuítas são muito importantes por questão de escola, construir escolas, um conflito também com o Marquês de Pombal, que a gente vai ver mais à frente. Mas os jesuítas foram muito importantes aqui no Brasil. E a chegada de cabeças de gado também. Construir os primeiros gados aqui. Então, o tempo de Tomé de Souza acaba e vamos ir para Duarte da Costa. Duarte Costa. O conflito no governo dele. O conflito com os índios, com as tribos, aumentaram o conflito e aumentou também as entradas no sertão, a procura de materiais preciosos. Também a guerra contra a França. A França invadiu o Brasil, tomou terra no Brasil, e isso só foram expulsos na época de Mendes Sá. No próximo a gente vai falar. Ele não foi considerado um bom governador, ele tinha suas fragilidades, principalmente pela perda do território da França. Então, o rei, a solução era achar alguém mais competente. E escolheram Mendes Sá. Mendes Sá, cara, é o bicho. Ele era competente, ele sabia governar, ele tinha esse dom. Então, ele adotou uma política de ferro e fogo, ele era muito militar, era pegar as armas e ir lá e é isso. Bem fascista, não tinha um fascismo nessa época, mas era bem fascista, por assim dizer, fascista. Ele tinha uma política de ferro e fogo, ele proibiu embriaguez, proibiu vadiagem, foi com a noção de vou trazer o Brasil de volta à ordem, ele queria trazer ordem para o Brasil. Então ele tinha esse enclave, né? Vou lá e vou no ferro e fogo, vou lá e vou tornar o Brasil melhor, um lugar melhor. Um aumento do número de engenhos, muito importante, porque com engenhos aumentando, a economia aumenta. Tinha um pacto colonial, é claro, mas mesmo com o pacto colonial, o Brasil conseguiu crescer com o aumento de engenhos. Engenhos que faliram por conta das capitanias hereditárias, ele reergueu, construiu mais engenhos. Ele tinha proteção contra os índios cristãos, ele tinha essa guerra de fogo, ferro e fogo contra os índios, mas aqueles índios que eram cristãos eram protegidos. E também uma coisa muito importante, que foi no período do governo de Mendes Sá, que a gente encontra a escravidão dos africanos. Foi por ele que começou o tráfico de africanos. E isso gerou mais renda ainda pro Brasil. Naquela época a gente vivia uma coisa chamada mercantilismo. No caso, mercantilismo gira em torno de acúmulo de riqueza. E o Brasil estava acumulando riqueza, e como o Brasil acumulando riqueza, consequentemente, Portugal aumenta a sua riqueza, porque um é colônia do outro e existe o pacto colonial. Se o Brasil, o melhor açúcar seria o Brasil, somente Portugal pode comprar. Então Portugal é o único que tem o privilégio do açúcar brasileiro, a não ser que ele compre e revenda. Então houve o início do tráfico de negros e o fortalecimento da colônia. Então a gente está vendo o iniciozinho da colônia, mais à frente falarei mais. Eu estou até com um livro novo, que agora eu estou tirando dele, as informações eu tirava da internet, de artigos, mas ele é muito bom, que é Brasil, uma história, de Eduardo Bueno. Aqui, a incrível saga de um país. Aqui, muito show também. Eu gostei muito, eu ganhei ontem e comecei a ler e vi, caraca, eu vou usar isso. Comecei a ler, bem interessante, bem instrutivo. Então, estou usando ele. Então é isso, pessoal. Até a próxima. A próxima a gente vai continuar falando das colônias. Vamos ver União Ibérica, reformas pombalísticas. Vamos ver.
ainda estamos no mundo do Brasil colonial. Vamos ver a Espanha no Brasil, vamos ver a Holanda no Brasil. Então, vamos lá, vamos continuar vendo. Falou, tchau, tchau. Fiquem ligados, até a próxima.